Eu cumprimento a todos, estamos aqui dando continuidade à nossa live. Na verdade, é um pequeno estudo sobre o nosso sistema nervoso. O título, eu estou acompanhando aqui um livro da doutora Caroline Leaf, o título é Ative Seu Cérebro. Já disse que o pensamento científico moderno está encarando o nosso sistema nervoso não como uma máquina rígida, como se pensava antigamente, mas como um órgão que se remodela a cada dia. E é bom que se saiba que enquanto nós assim estamos tranquilos, em meditação, em oração, e enquanto nós dormimos, o nosso cérebro aumenta a atividade em 80%. Enquanto nós estamos dormindo, células novas do nosso sistema cerebral estão sendo construídas. E existem vários sistemas complexos que são interligados dentro do cérebro e que são comandados pelo nosso sistema frontal e os dois parietais. O sistema nervoso frontal e os dois parietais. Essa reconstrução cerebral é feita pelo nosso pensamento. Se nós, durante o dia, que eu disse na última vez que nós conversamos, eu disse que existe um interruptor. Esse interruptor é que vai ativar o nosso cérebro. E esse interruptor é o nosso pensamento, a nossa mente. E nós temos livre-arbítrio. Nós podemos pensar coisas produtivas, coisas boas, coisas que nos elevam. Podemos pensar nas palavras de Deus, na Bíblia, na nossa oração, nosso contato com Deus. E também podemos pensar nas coisas más que muitos querem fazer. Nós podemos pensar no ódio, na intriga, na maledicência. E de acordo com aquilo que nós pensamos, de acordo com aquilo que nós colocamos na nossa mente, é que o nosso cérebro vai construir para o bem ou para o mal dele mesmo. Já sabemos e a ciência comprovou que pensamentos tóxicos, pensamentos difíceis, desagradáveis, esses pensamentos diminuem o nosso cromossoma e estreitam e inativam muitos genes bons e podem nos levar a situações difíceis de doenças, depressão, e a depressão pode te levar a uma doença pior. Já pensamentos bons, pensamentos de Deus, elevam e trazem células novas e boas para o nosso cérebro. É interessante porque isso é comprovado. E tem substâncias químicas que são produzidas de acordo com o que nós pensamos. Eu até separei algumas aqui, dopamina, não são só essas não, mas a oxitocina, a serotonina, a noradrenalina, pensamentos de estresse, porque um estresse leve, grau 1, é algo que nos prepara para enfrentar uma dificuldade. Mas um estresse prolongado, grau 2, grau 3, que nós não saímos do estresse, vai ser tóxico para nós a longo prazo e vai nos levar a situações difíceis e até a doenças. Então, nós temos que saber controlar, porque Deus nos deu livre-arbítrio. Nós temos que escolher o que é que nós vamos pensar. Para isso é que nós temos o livre-arbítrio. Interessante que a serotonina é produzida no nosso cérebro quando nós estamos alegres, felizes, quando os nossos pensamentos são bons, quando nós temos esperança naquilo que nós estamos crendo. Isso produz serotonina. Interessante que existe uma substância, a oxitocina. A oxitocina é produzida quando a mulher vai dar luz.
É aí que se descobre que tem uma grande quantidade de oxitocina no sangue, porque a oxitocina é quem contrai o útero. Só que ela é produzida no hipotálamo e é liberada pela hipófise posterior. Ela tem uma grande quantidade, fica na hipófise, e ela atua em todas as células do sistema nervoso, ela atua no rim, ela atua em todos os órgãos do organismo e nos músculos, a oxitocina. E a oxitocina é o que faz despertar o amor na mulher, amor maternal. E a oxitocina no homem é a mesma coisa, ela traz coisas boas, ela traz um abrandamento do seu coração. A oxitocina tem funções fantásticas no nosso sistema nervoso. As células nervosas têm receptores para oxitocina e a oxitocina tem funções maravilhosas no nosso corpo. A dopamina também é produzida no nosso sistema nervoso e a dopamina é a que tira a dor. Por exemplo, um atleta que sofre uma fratura ou quando cai, uma contusão muscular, na hora não dói, porque ele está produzindo essa substância dopamina, que tira a dor completamente e é produzida por nós mesmos. Então, a ciência está comprovando que o nosso sistema nervoso central tem uma grande capacidade de organizar a nossa vida e as nossas reações independente de nós mesmos. Então nós temos que escolher o que é que nós vamos pensar. E nós sabemos, e todos sabem, essa possibilidade do livre-arbítrio. E existe no nosso cérebro um espaço mental, porque conforme o que nós pensamos, se nós fotografamos através de uma ressonância magnética, um ponto do cérebro é que vai se manifestar. E quem coordena tudo é aqui o nosso frontal, o sistema nervoso na área frontal, que coordena porque existem vários circuitos cerebrais que interagem entre si. Então nós temos uma vantagem, coisa que nenhum outro animal tem, que nós podemos pensar e escolher o que é que nós vamos pensar. Nenhum outro animal tem isso. Só que o nosso pensamento é real, porque quando nós estamos pensando, além de ser fotografado, porque as células que estão em atividade são vistas pela ressonância magnética, tem substâncias químicas sendo produzidas. Existe uma proteína, eu quero falar sobre isso, chamada prion. Interessante que essa proteína ela protege o nosso sistema nervoso, ela melhora a nossa imunidade. A prion ela é protetora, é uma proteína, tem várias substâncias dentro dela. Só que pensamentos tóxicos podem desorganizar essa prion, e a prion desorganizada nos leva a doenças graves, Alzheimer e até uma doença que transforma o cérebro numa espuma, que é a doença da vaca louca, numa esponja. Então, é importantíssimo nós analisarmos bem aquilo que nós vamos pensar, porque o nosso pensamento tem substâncias e tem maneira de ser fotografado no sistema nervoso central, e significa isso, nós estamos produzindo alguma coisa enquanto pensamos. Se durante o dia você pensou bem, você pensou nas coisas de Deus, quando você dormir, o teu cérebro vai produzir células novas nessa direção. E se você teve pensamentos tóxicos, porque por alguma razão você está machucado, ferido, você tem pensamentos tóxicos, quando você dormir, o teu organismo vai produzir substâncias e células nervosas que vão te levar a situações piores. Então nós temos que pensar muito bem e escolher o que é que nós vamos pensar. Eu quero dar alguns exemplos, eu vou dar 2 exemplos aqui, de coisas que aconteceram.
Nós, um amigo que trabalha comigo, nós trabalhamos no mesmo consultório, é o Dr. Alex. O Dr. Alex fez um parto. A criança, logo que fez o primeiro exame para detectar se estava tudo bem, que é o ultrassom morfológico do primeiro trimestre, deu alteração. Foi encaminhado para o melhor serviço que existe em São Paulo e no Brasil. E veio com o diagnóstico de uma alteração cromossômica grave, que não teria condições de sobrevivência. Então ela teria todo o direito de tirar o feto, de fazer um aborto. Ela não aceitou. Ela falou, se não vai nascer bem, eu vou aceitar, mas eu não vou fazer o aborto, ele vai nascer. Ela foi tão positiva que eu tenho certeza que o pensamento dela, todo o tempo, foi positivo pela saúde da criança. Tenho quase certeza que ela orou o tempo todo. E pode ter certeza, tudo que você pensa passa para o óvulo, passa para o espermatozoide, passa para o embrião. Por isso que a Bíblia diz que a bênção e a maldição vai através de gerações. Pois bem, quando o médico que fez a análise e achou o problema no cromossoma da criança, esse cromossoma foi fotografado. Então foi comprovada a doença. E quando nasceu, essa criança nasceu perfeita. Do ponto de vista médico, ela iria nascer e morrer. Pois nasceu e ficou bonita, nasceu bonitinha, se mexendo bem, só com a alteração de uma hérnia, que a gente chama onfalocele, que o umbigo fica aberto e o intestino fica para fora. Isso foi operado e a criança saiu bem do hospital. Ela não tinha condições do ponto de vista médico, mas com certeza aquele cromossoma foi alterado pelo pensamento da mãe. Eu quero dizer isso para vocês. Tem um outro caso, que é o Schumacher. Schumacher ficou 5 anos em coma. Com certeza, aquelas células do sistema nervoso que foram alteradas pelo acidente foram reconstruídas. Depois de 5 anos ele acordou. Ele não sabia quanto tempo ele tinha dormido. Quem estava do lado dele, a noiva, que ficou 5 anos ali, com certeza, transmitindo coisas boas. Eu quero dizer para você, pense no que você vai pensar. A tua mente é que produz células nervosas e modela o teu cérebro. E Deus colocou no nosso cérebro essa possibilidade de escolha. A mente é quem determina a modulação do cérebro. É o que nós vamos pensar. E a mente é onde está a nossa alma. Porque pela mente é que você... A alma o que é? É a inteligência, a vontade, não é? As emoções. Onde é que está isso? Na nossa mente, que é transmitida depois a todo o nosso corpo. Então, na nossa mente está a nossa alma. Nós vamos ter que falar mais sobre isso posteriormente, porque esse assunto não é para ser aprendido em 10 minutos. Por isso eu falo um pouquinho de cada vez. Na vez passada nós falamos sobre o interruptor que vai ativar nosso cérebro. O interruptor é o pensamento. Agora eu estou dizendo que tipo de pensamento nós temos que ter e o que é que o pensamento provoca no nosso sistema nervoso central, nas células do nosso sistema nervoso central. Então até aqui nós já chegamos. Nós temos que falar muito ainda sobre a parte magnética, sobre a parte da física quântica, tudo aquilo que está dentro do nosso cérebro
e que nós não sabíamos. Nós sempre pensamos que o cérebro fosse uma máquina rígida, que sem nenhuma capacidade de restauração, sem nenhuma capacidade de criar células novas. Isso tudo está sendo mudado pela ciência, mostrando que aquilo que Deus fez e aquilo que Deus falou para cada um de nós, escolha o caminho que você vai andar. Dispus diante de ti o caminho da vida e o caminho da morte. Escolha. É escolher o pensamento que você vai ter. E Paulo, lá em Romanos, falando sobre o nosso pensamento, a mudança da nossa mente. Nós temos que aprender a trabalhar a nossa mente. Paulo falou isso em Romanos 12, 2. Renovai as vossas mentes. Nós temos que nos renovar a cada dia. Tudo de bom para vocês.